Faz um certo tempo que nós não conversamos aqui sobre inteligência artificial, não é verdade? Hoje, na Folha de São Paulo, tem um artigo sobre a passagem da inteligência artificial do Google do prejuízo para o lucro. A empresa que dirige o Google, até 2022, ela estava tendo prejuízo com a utilização da inteligência artificial, só investindo sem obter resposta. Este ano inverteu 28% de crescimento do lucro da inteligência artificial do Google. Você está usando a inteligência artificial do Google todos os dias, porque você já mudou o critério de pesquisa que você faz no Google. O que vem de início quando você pergunta alguma coisa ou pesquisa alguma coisa? Vem um texto, não vem mais um link. Vem um texto e esse texto informa também, logo abaixo, é ele que informa logo abaixo, a hierarquia. Quer dizer, esse texto não, mas a IA faz esse texto, é um texto da IA, da inteligência artificial. E abaixo vem os links patrocinados, ou seja, os links pagos. E depois, quando acaba os links pagos, vem os links hierarquizados de importância para o que você está pesquisando pela inteligência artificial. De modo que, se houver um erro do texto da inteligência artificial, logo depois você não corrige esse erro, porque os links que vêm abaixo para você continuar pesquisando são links de quem pagou. E depois, quando você sai disso e você vai para a pesquisa, o erro pode permanecer porque também foi a IA que gerou os outros links. Aí você pode me dizer, mas a IA já está muito avançada. Não é questão de avanço, gente. É questão de limitação do poder da inteligência artificial. Tem gente que fica discutindo a possibilidade da inteligência artificial ter consciência. O cara não sabe nem o que é consciência, nem inteligência artificial. Sem contar as pessoas que acham que a inteligência artificial, ela se aperfeiçoa a ponto de diminuir erros. Gente, se você pegar 10 questões para a inteligência artificial, ou 10 questões para o Google, 10 questões de qualquer área do saber comum, medicina, história, religião, notícias, 50% da informação, mais de 50% da informação que vem naquele texto inicial, ela não contém erros internos ao texto. O texto é coerente, mas ela não é um saber confiável sobre o assunto que você está pesquisando, porque se você pesquisar, se você tiver uma formação um pouquinho melhor, você vai perceber que a inteligência artificial não foi capaz de colocar aquele texto diante de outros. Ela só foi capaz de, por probabilidade, juntar as palavras mais comuns, os enunciados mais comuns relativos àquele assunto. É assim que ela aprende e é assim que ela reproduz. O mais comum não é o mais correto. É uma forma de você chegar a elementos verdadeiros. Mas não é a forma pela qual você obtém elementos verdadeiros.
Essa é a diferença fundamental, gente. Diferença fundamental. Você pergunta alguma coisa sobre o jacaré. O jacaré faz isso, isso, isso. Se ela encontrou mais palavras, ou mais enunciados, mais frases a respeito do sim, ela vai colocar lá, sim, o jacaré faz isso. Aí você pensando, você fala, peraí, ela falou do jacaré? Ué, mas tem jacaré, tem crocodilo, tem lagarto, ela falou de quê? Então ela pode estar usando a palavra jacaré como um termo que substitui vários outros que aparecem menos na consciência popular, na conversa popular, naquilo que está já fluindo no senso comum. Então ela pode atribuir a jacaré uma coisa que ele não faz, uma coisa que ele não é. Porque muitas pessoas, ao falarem de crocodilo, falaram jacaré. Entendeu? Ela une por probabilidade. É aquilo que a gente chama de semântica matemática, ou seja, não é uma semântica que realmente tenha significado. É um significado falso, forjado pela constância com que tais e tais palavras aparecem juntos nos textos pelas quais ela foi treinada. E ela não é capaz de decidir essas coisas. E não é uma questão de aperfeiçoamento, gente. Por quê? Porque o modo de aprendizado dela é este e sempre será este, por probabilidade. Então ela sempre vai engolir como verdadeiro aquilo que for o mais comum. E este princípio de levar o senso comum como sendo o verdadeiro é o princípio pelo qual toda ciência, toda filosofia luta contra ele. Porque ele é um elemento da descoberta da verdade, mas ele não é o único, nem pode ser o preponderante. Você vai, Afinal de contas, a filosofia e a ciência, elas vieram exatamente para contestar o senso comum. Então, se o senso comum informa por probabilidade de elementos que tal palavra aparece mais junto com tal palavra, e aí a IA repete isso, ela tem uma chance muito grande de repetir erros do senso comum, a ponto de, por conta dela própria repetir, o senso comum se reduplica, se triplica em erro. E aí se solidifica um erro, gente. Se solidifica aquele erro, aí você... Entendeu? Ela é um alimento para o senso comum. E ela não tem possibilidade de crítica. Então a informação do Google é uma informação hoje muito mais falha do que ela era há poucos anos atrás. Aí você sai daquele texto e vai para o link abaixo, mas o link abaixo é só gente que pagou. Quer uma clínica de estética, você vai para aquela que pagou mais, é o primeiro link que aparece. Esses dois mecanismos, IA mais link pago, hoje representam aquilo que o Google ganha. Este vídeo aqui, a propaganda que tiver associada a ele, já não é fonte de lucro para o YouTube e para o Google. Já é secundário. Entendeu? Então,
este problema, gente, está forjando uma nova subjetividade, uma nova maneira de nós sermos o que somos, seres psicológicos, seres psicossociais. A nossa subjetividade está, né, cada vez mais imersa neste senso comum. Se não bastasse isso, tem o problema de que nós, para nos relacionarmos com a máquina, precisamos cada vez mais nos adaptarmos à maneira de conversar da máquina. E a maneira de conversar da máquina, as linguagens de máquina, elas são frutos da própria maneira de pensar da IA. De modo que a gente tem que retirar, na hora de conversar com a máquina, nós temos que nos retirar tudo aquilo que é excesso. A ponto da gente ter que empobrecer a linguagem. Tá? Esse é um outro elemento. Por quê? Porque a máquina, ela se comunica conosco através de semiótica e menos de semântica. Ela usa mais de simbologia. Então ela vai reduzindo o campo semântico e aumentando o campo semiótico. E ela faz isso para que ela tenha lucro, porque é isso que faz com que, né, ela possa obter lucro fazendo esta informação falsa, essa comunicação falsa. Falsa no sentido de que ela é a mais fácil, mas não a verdadeira, a que seria correta. É assim que o capital que busca esse lucro, ele se transforma num operador semiótico. No fundo, ele seleciona quais os símbolos que devem aparecer mais, qual as formas simbólicas que devem aparecer mais, qual a maneira simbólica que deve predominar. Então ele opera para o seu autocrescimento, ele opera uma máquina semiótica, ele é um operador semiótico. E este operador semiótico vai forjando a subjetividade de cada um e forma uma subjetividade de uma época, de um tempo. Por isso que essa subjetividade é maquínica. Ela é formada em grande parte pela característica de ciborgue, de mistos entre máquina e humanos que nós nos tornamos. Perceberam? Por exemplo, eu estou lutando aqui contra a máquina. Por quê? Porque eu estou falando de maneira natural. Uma boa parte de vocês não aguentam isso. Ou já pularam o vídeo, ou já aceleraram o vídeo, achando que com isso vão ter a mesma informação. Ou seja, vocês estão buscando o quê? Sinais, simbologia que a máquina mandou fazer. Ela já reeducou a subjetividade de vocês. Dependendo da claridade que eu coloque aqui, você já sai do vídeo, porque você já se acostumou com um tipo de claridade que o YouTube requisita. Então tudo isso vai forjando uma nova subjetividade. E isso a gente chama de subjetividade maquínica. E quem a opera é um operador semiótico que é o próprio capital. É a maneira como o capitalismo se tornou, né, um capitalismo de plataformas maquinais. É exatamente isto que está no Subjetividade Maquínica. A gente tem insistido nesse livro. A gente está prometendo o capitalismo 4.0, mas isso aqui não fica obsoleto, ele está na jogada. Você já leu? Já comprou? As dúvidas que você tem, você teve coragem, ou teve pelo menos tempo, ou procurou ter tempo para pôr no e-mail para que a gente pudesse responder? Ou você já
né? O mundo já sequestrou você. Já passou um mata-borrão na sua cabeça e você está achatado por essas contingências. É isso, gente. Dá o like, passa o vídeo para frente. Se inscreva no canal e faça o comentário. Se inscreve, aciona o sininho. Para manter o canal independente, doe qualquer quantia pro Pix que está aqui embaixo. O Alpix. Daqui a pouco a gente volta.